Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou diretor da AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas no processo de renegociação de dívidas bancárias, renegociação de dívidas na esfera administrativa. Para isso, contamos com profissionais altamente qualificados. De forma geral, empresas buscam recursos financeiros para poderem gerar suas operações. Para isso, os bancos são grandes parceiros nesse momento. As linhas geralmente buscadas são para capital de giro e, em alguns casos específicos, para investimentos. Mas é importante que gestores, que administradores tenham cuidado nessa captação. Contar com recursos dos bancos é essencial para qualquer empresa. É praticamente comum que todas as empresas busquem recursos financeiros junto aos bancos, linhas de créditos das mais diversas, capital de giro, conta garantida, antecipação de recebíveis, descontos de duplicatas, entre outras linhas. Ocorre que deve haver uma atenção, um cuidado muito grande por parte da gestão, principalmente a gestão financeira da empresa, na continuidade, na busca constante por recursos financeiros. É importante que a empresa tenha a capacidade de gerar recursos. É óbvio que, inicialmente, a busca pelo oxigênio, pelo recurso inicial, tem que vir de um parceiro, tem que vir de terceiros. E os bancos são fundamentais nesse processo. Mas a atenção não pode ser deixada de lado. A busca contínua, a ciranda, como chamamos, deve acender um sinal de alerta na gestão empresarial, na gestão financeira principalmente. Pode estar havendo, caso essa busca seja por capital de giro, um problema na gestão como um todo. A relação de crédito entre banco e empresa costuma ser algo muito bem analisado, principalmente por parte dos bancos. Os bancos não colocarão seus recursos em empresas que sejam de grande risco. Com isso, farão constantemente a análise dos resultados das operações da empresa, do segmento, seu mercado, seus produtos. Isso é essencial na visão dos bancos. Com isso, sua empresa deverá estar alinhada com as informações que passarão aos bancos constantemente quando há essa relação de crédito junto aos bancos. O envio de informes demonstrativos, faturamento, DRE, endividamento, entre outras informações, faz parte de uma relação transparente. E isso é muito bem visto pelos bancos, principalmente quando o cenário se mostra promissor. Dessa forma, a liberação de possíveis créditos será constante, mas ainda assim sua empresa deverá ficar atenta. Tudo isso acaba acarretando custo financeiro e a atenção é fundamental para o sucesso da empresa. Qualquer empresa deve ter seus demonstrativos contábeis financeiros, entre eles o balanço patrimonial, a DRE, uma informação fundamental para qualquer empresa, o fluxo de caixa, entre outras informações gerenciais. Isso é fundamental que não somente seja uma informação contábil fiscal, mas também uma informação para tomada de decisão, uma informação gerencial. Seus gestores devem ficar atentos a esses demonstrativos, assim como o banco fica, acompanhando, comparando exercícios anteriores com exercícios atuais. Isso é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Quando falamos do quesito financeiro, é fundamental que sua empresa tenha de forma precisa o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a consolidação das informações do contas a pagar e do contas a receber no tempo. E esse fluxo de caixa deve informar a movimentação financeira que a empresa terá de curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental que gestores tenham diariamente, possam analisar e identificar momentos de sobra e falta de caixa no futuro da empresa. E com base nessas informações, se planejar de forma antecipada
para que as decisões tomadas sejam a que tragam o melhor resultado à empresa, seja para buscar recursos financeiros, prorrogar prazos de pagamento ou então colocar em prática estratégias para otimizar o processo de vendas, trazendo recursos de forma mais rápida. O fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para qualquer gestor financeiro, independente do porte e segmento da empresa. À medida que gestores vão identificando uma dificuldade no fluxo de caixa, ou seja, os valores a pagar projetados no curto, médio e longo prazo estão se mostrando maiores que os valores a receber, não basta simplesmente buscar recursos com os bancos, pois isso irá gerar uma bola de neve, como chamamos, e a empresa vai rodando essa dívida numa espécie de ciranda, buscando um empréstimo para pagar outro. Nesse momento, é fundamental que a alta direção da empresa realize reuniões constantes para traçar estratégias, planos de ação para que essa situação possa ser modificada, otimizada, buscando um futuro próspero, um futuro melhor para a empresa. Do contrário, inicia-se uma necessidade de uma possível renegociação bancária, ou seja, uma negociação do passivo bancário, das linhas de crédito que a empresa tem. É importante estar atento a esse momento. Quando falamos na possibilidade de buscar uma negociação bancária, tenha certeza que os bancos preferem que essa negociação, que essa discussão das dívidas bancárias seja realizada entre banco e os gestores da empresa. Isso para eles é muito fácil. Os bancos realizam esse processo de negociação diariamente com diversas empresas. Estão preparados tecnicamente e também emocionalmente. E com certeza seus gestores praticamente nunca realizaram um processo dessa grandeza e com certeza serão facilmente envolvidos nas estratégias impostas pelos bancos, que geralmente apresentam uma alternativa única, e essa alternativa com certeza será melhor aos bancos, não à sua empresa, podendo trazer até situações momentâneas de facilidade à sua empresa, mas com certeza amarrados em contratos de confissão de dívidas que farão com que sua empresa coloque, disponibilize garantias que trará muita segurança aos bancos e deixará sua empresa exposta com o patrimônio empresarial, inclusive com o patrimônio dos sócios. É muito importante que após reuniões, discussões entre a alta direção, entre diretores e gerentes, que a empresa identifique se tem condições, se tem profissionais qualificados para realizar esse processo de negociação. Caso contrário, que busque no mercado profissionais qualificados para essa realização. É importante identificar profissionais com vasta experiência, não apenas o discurso de ser um negociador bancário. É fundamental que tenha um histórico de realizações para que sua empresa contrate alguém de fato qualificado. E um profissional com vasta experiência, com certeza, trará benefícios grandiosos nesse processo de negociação. Pois, uma vez sentando junto aos bancos, esse processo tem que evoluir, e tenha certeza que esse processo não evolui rapidamente, pois se for rapidamente será benéfico aos bancos, não à sua empresa. Um processo de discussão é uma negociação, e uma negociação bem feita, ela evolui ao longo de um tempo, 2, 3, 4 meses. Isso é fundamental para que se esgotem as alternativas e sua empresa obtenha a melhor alternativa do processo de negociação, com o alongamento dos prazos, com a redução das taxas de juros firmadas em contratos, a redução das parcelas diante do alongamento dos prazos, a eliminação de garantias contratuais. Mesmo que sejam recebíveis, sua empresa não pode disponibilizar isso nos contratos que estão sendo negociados. É fundamental que esses recebíveis fiquem disponíveis à sua empresa para que possa gerar caixa.
e um fator fundamental que diferencia empresas de sucesso nesse processo de negociação. A definição das parcelas dos valores a serem pagos futuramente sejam definidos com base na capacidade de pagamento de sua empresa. Dessa forma, sua empresa terá condições de honrar compromissos futuros, principalmente com os bancos, nessa definição, nessa reestruturação do passivo bancário. E essa definição somente será possível com base num estudo, numa reestruturação de todo o processo da empresa, inclusive com a projeção de fluxo de caixa. Isso é fundamental para que essa negociação tenha êxito e sua empresa possa honrar os compromissos que estão sendo assumidos. Muitos empresários, no calor emocional da situação que se encontra a empresa, entendem, talvez por falta de conhecimento, que a melhor alternativa é discutir juridicamente todo esse endividamento. Ocorre que não podemos descartar uma discussão judicial. Entretanto, sabemos que o jurídico deve ser a última alternativa. Temos que buscar junto aos bancos uma negociação, e essa negociação bem feita sendo realizada por especialistas em negociação, consultores especializados em negociação bancária. Tenha certeza que quando isso acontece, sua empresa terá êxito no processo de negociação. Se uma das partes não estiver interessada nessa negociação, aí sim o caminho deve ser o jurídico. E com certeza a recuperação judicial não deixa de ser uma alternativa. Mas afirmando novamente, deve ser a última alternativa do processo de reestruturação da empresa, caso necessário. A recuperação judicial, como dito anteriormente, deve ser o último processo, a última alternativa num processo de reestruturação do passivo bancário. Isso porque, além de ser um processo longo, demorado, deve passar por diversas etapas no processo jurídico, tem um custo alto e isso acaba sendo danoso à empresa. Um processo administrativo tem um custo muito menor, muito mais rápido, e uma vez superado, a empresa volta a operar normalmente, sem a marca da recuperação judicial. Entretanto, a RJ não deixa de ser uma alternativa. Agora, em todo esse processo de renegociação bancária ou de uma possível RJ, a empresa deve passar por uma reestruturação geral, não somente do passivo bancário, mas de toda a sua gestão, eliminar produtos e famílias de produtos que tenham margens baixas, apesar de venderem muito, deixam pouco resultado à empresa. Uma revisão de contratos, da folha de pagamento, de unidades abertas, entre outras alternativas. Nesse momento é vital para a empresa, para a sua continuidade, que os custos e despesas sejam revistos. A empresa tem que colocar seu resultado de forma positiva. Com isso, uma DRE, o gerenciamento dos resultados é fundamental, e ter profissionais qualificados para essa leitura faz toda a diferença para a sua empresa, para a continuidade de sua empresa. E não basta apenas realizar toda essa reestruturação e dar continuidade à empresa. É fundamental que após essa reestruturação ser colocada em prática, uma reestruturação geral, buscando reduzir custos e despesas, alongar as dívidas bancárias e também acompanhar o resultado da empresa. E esse acompanhamento deve ser contínuo. Dessa forma, ter consultores qualificados, experientes, fazendo parte de todo esse processo e acompanhando o andamento das decisões tomadas para ver se foram feitas de forma correta ou se necessitam de alguns ajustes. É importante que sua empresa tenha esse acompanhamento, com decisões precisas e fortes, pois o momento impõe essa necessidade.
A AXS Consultoria Empresarial atua no segmento de consultoria e assessoria e também renegociação de dívidas bancárias. Renegociamos o passivo bancário de empresas de forma administrativa, com profissionais altamente qualificados, com mais de 40 anos no segmento bancário, banco-empresa, realizando processos de negociações para empresas dos mais diversos portes e segmentos em todo o território nacional. Buscamos negociar administrativamente, alongamos prazos, reduzimos taxas de juros, eliminamos garantias contratuais. Se sua empresa tem recebíveis como garantia contratual, cartão, duplicatas, boletos, eliminamos todas essas garantias do processo de negociação. E, em hipótese alguma, colocaremos garantias reais, ou seja, imóveis da empresa ou dos sócios como garantia contratual. E isso é muito requisitado pelos bancos. Em nossos processos isso não existe. Seu patrimônio não fará parte desse processo. E ao final, sua empresa terá toda a dívida bancária estendida ao longo de anos, com parcelas que caberão dentro do fluxo de caixa, e sua empresa terá um novo horizonte para poder operar, realizar as vendas, pagar contas passadas e pagar as contas do dia a dia. AXS Consultoria Empresarial. Estamos há mais de 10 anos no mercado de consultoria e assessoria e temos diversos cases de renegociação de dívida bancária realizada para várias empresas. Entre em contato, vamos conversar, tudo de forma confidencial. AXS Consultoria Empresarial. Aguardamos você!